Olá, amigos, amigas. Este livro é maravilhoso. Quem escreveu foi Edgar Armond, O Redentor. Ele tem muito conhecimento da cultura judaica, da história, né, daquela época, e ele narra trechos da vida de Jesus. Então hoje nós vamos trazer aqui algumas informações deste livro. Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum como centro de suas atividades públicas, porque Cafarnaum era uma localidade importante e também para que se cumprisse o que estava escrito lá no Velho Testamento pelos profetas da antiguidade, né? Que uma terra junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios, será enobrecida. O povo viu uma grande luz. Então, uma terra junto ao caminho do mar, que é o mar da Galileia, que na verdade é um lago muito grande, o lago de Genezaré, além do Jordão, na Galileia dos gentios, e o povo viu uma grande luz, ou seja, Jesus. Então foi em Cafarnaum que Jesus fez os milagres, entre aspas, né? A gente fala milagre, muitas pessoas falam milagre, mas não no sentido de derrogação das leis divinas, mas apenas nós que não entendemos como essas coisas acontecem. E também suas curas. E Jesus pregava assim que não precisamos dos sacerdotes para nos ligar a Deus, né? Ele dizia para a gente entrar no nosso próprio quarto e fazer a oração, né? O quarto é o nosso próprio coração, não precisamos terceirizar a prece. E Jesus falava da inutilidade dos sacrifícios de animais que se fazia na época lá no Templo de Jerusalém e também da inutilidade dos ritos e das formalidades que eram tão numerosos, né, na religião judaica. E isso desencadeou uma grande hostilidade por parte dos escribas, dos fariseus, em cima de Jesus. O povo não, né? O povo pobre, humilde, ele seguia Jesus e não fazia esse mau juízo do mestre. Mas a classe média, segundo Edgar Armond, e a classe superior, que estava ligada ao governo, né? A Roma, que na época dominava a região, ao Sinédrio. Então, essas pessoas condenavam Jesus. E essas notícias acabaram chegando na cidade de Nazaré, onde morava a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Lógico que ela ficou inquieta, né? À distância, ela acompanhava esses passos perigosos de Jesus. Ela sabia, né, da violência das perseguições. E ela ficava sempre naquela expectativa de que algo ruim acontecesse para Jesus. Inclusive, ela lembrava do tempo em que ela estava grávida, né? No tempo em que ela estava grávida, e lá no templo ela também recebeu uma profecia da missão de Jesus. Então ela conhecia essa força, essa violência do sinédrio na repressão desses movimentos religiosos que contrariavam as diretrizes, as regras do templo. E sabendo o que acontecia em Cafarnaum, ela foi para lá, junto com os seus outros filhos, porque naquela época, né, as mulheres não viajavam sozinhas, as estradas eram perigosas, as pessoas caminhavam a pé e ela pensou, eu vou lá e vou pedir para que Jesus volte para casa, nem que seja por um tempo, para que essas coisas se acalmem. Quando eles chegaram em Cafarnaum, Jesus estava pregando ao povo dentro da casa da sogra de Simão Pedro.
E havia muita gente dentro da casa, ao redor da casa. Maria e os seus filhos não puderam entrar, eles ficaram do lado de fora esperando. Mas algumas pessoas os reconheceram e foram avisar Jesus. E Jesus conhecia os pensamentos piedosos da sua mãe, né? Sabia que a mãe estava preocupada com ele, mas ele também conhecia os pensamentos hostis dos seus irmãos. No entanto, ele também sabia que a sua missão aqui na Terra era muito maior do que os interesses meramente humanos e sentimentais, explica Edgar Arbon. E aí, vamos pegar agora o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que tem por título, olha o título, Honra a teu pai e a tua mãe. Um dos ensinamentos do mestre. E os itens 5 a 7. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, essa passagem está narrada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21 e 31 a 35. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Então vamos ler, né, o que está lá no Evangelho. E vieram à casa, quer dizer, Jesus e os discípulos chegaram na casa da sogra de Simão Pedro. E concorreu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. A multidão acorreu para ouvir Jesus. E quando isto ouviram os seus, quer dizer, a mãe dele, os irmãos, lá, né, em Nazaré, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram a Cafarnaum, sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado Jesus, né, à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E aí Allan Kardec comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz assim, né, para as pessoas que o ouviam, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? À primeira vista parece algo estranho, né? Vindo de Jesus, que sempre foi tão benevolente para com todos, a pedra fundamental, a pedra angular da doutrina de Jesus é o amor e a caridade. Então Kardec escreve, ou foi um erro de tradução, né, do grego e do hebraico, do aramaico, né, durante as traduções da Bíblia, ou as palavras de Jesus foram mal compreendidas, ou nem foram ditas por Jesus. E aí Allan Kardec segue comentando, olha, é verdade que os irmãos de Jesus nunca simpatizaram com ele. Eram espíritos pouco adiantados que não compreenderam a sua missão. Inclusive, nenhum irmão de Jesus se tornou o seu discípulo. E lá no Evangelho de João, nós lemos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, o recebiam como estranho. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem aquela passagem que diz assim, os irmãos queriam ir para Cafarnaum para prendê-lo porque achavam que ele estava louco. E João Evangelista diz que até Maria de Nazaré não compreendeu a missão de Jesus. Mas Jesus não renegaria sua mãe, porque ele falou, honra a teu pai, a tua mãe, ele não iria se contradizer.
E Edgar Armond explica que após falar ao povo sobre laços de família, laços espirituais, ele foi até sua mãe lá fora, prestou-lhe as honras devidas e com palavras esclarecedoras e corajosas sossegou o seu coração angustiado. Jesus não perdia nenhuma ocasião para ensinar. Então ele aproveitou essa situação para falar do parentesco corporal e espiritual, porque os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas da afinidade, da simpatia. Pode acontecer que, inclusive, que inimigos do passado reencarnem numa mesma família. Isso tem a finalidade de consolidar os afetos, de realizar reajustes, de reconciliações, de assistência mútua, também para que o casal receba os filhos e os ajude a evoluir espiritualmente. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações. Vamos dizer assim, a Terra é uma oficina, é um hospital para que possamos purificar o nosso espírito. Então, o lar, a família, é um instrumento de aperfeiçoamento espiritual. A família é um núcleo que nos dá a oportunidade de libertação, de resgate, de aprendizagem. E João Evangelista comenta, olha que interessante, muitas coisas há que fez Jesus. Se elas fossem escritas uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. E aí Edgar Armond complementa, sim, porque as consequências morais do que ele fez, do que Jesus fez, do que Jesus disse, realmente, quando aceitas, encherão o mundo de felicidade. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.